Eu gostaria de começar contando um pouquinho de como vocês sabem, a Colômbia acabou de concluir o processo de 5 décadas de conflito armado, onde deixou mais ou cerca de 8 milhões de pessoas deslocadas. É o segundo país no mundo, o primeiro país no mundo nisso. Continuamos sendo os melhores nisso e gostaríamos de deixar de ser os melhores em violência. E foi um dos desenvolvimentos interessantes em 2016. E para nós, como colombianos, é um pouco esquisito começar a ver a Colômbia num contexto mais positivo. Uma boa notícia sobre um processo de paz que começou em 2016, bastante difícil, e, ao mesmo tempo, fechamos esse capítulo da história. Estamos nos olhando no retrovisor ou no espelho, estamos vendo que o conflito era só uma cortina que não nos permitia ver outras realidades. Então, isso, no momento em que nós estamos, é um processo muito frágil, muito complexo. Nós estamos só começando e que coincide com um contexto regional complexo de recessão econômica, movimentos sociais muito conservadores, de enfraquecimento de instituições democráticas, corrupção muito arraigada. Então, há condições muito difíceis para poder superar as causas de uma guerra de 50 anos. Nós temos aqui 3 excelentes e maravilhosos palestrantes que vão fazer a sua análise, retomando um pouco do que foi o processo, o que aconteceu, como se negociou, o que foi negociado, como foi solucionado, em que nós estamos agora, quais são os riscos, as reformas em segurança, qual é a agenda que vem para o setor de defesa e segurança e também para a sociedade. Bom, acho que eu vou começar já introduzindo o tema, enquanto isso a gente vai projetando a apresentação. Eu queria falar de um dos desafios desse processo de pós-conflito e de negociação, que é o de conseguir conquistar e manter um apoio social e político a essa proposta, que consiga ser mobilizado para conseguir executar todos os outros desafios que estão presentes num contexto de pós-conflito. E essa questão, ela parte do pressuposto... Só um minutinho. Ok, agora sim. Essa questão ela parte de alguns pressupostos, né? O primeiro é de entender que a Colômbia é uma sociedade muito diversa, em que não existe uma única preferência nacional. Um outro pressuposto é entender que é um conflito que, além de ter que lidar com várias preferências diferentes dentro da sua sociedade, também é objeto de atenção da comunidade internacional. E, por fim, sempre lembrar que isso tudo está inserido num contexto democrático. Então, as alterações nas políticas de defesa e segurança, elas têm um custo político e social muito alto. Não é o tipo de política que você consiga alterar de forma isolada num gabinete só baseado em questões técnicas, porque essa alteração vai gerar uma mobilização social por afetar o cotidiano dos cidadãos. E aí, só introduzindo o contexto dessa negociação atual, é importante lembrar que ela foi precedida por 2 reviravoltas anteriores nessa política de segurança que tiveram um gatilho eleitoral muito claro. Então, a negociação que houve em 98 de Caguán, ela foi motivada, ela teve um impulso de uma mobilização social muito intensa e foi o resultado de uma eleição presidencial que teve esse ponto como um dos principais na pauta dos candidatos. Essas negociações não dão certo. Em 2002, gera uma grande frustração nacional e as pessoas votam, em 2002, pelo candidato que tinha a política de combate mais ferrenha como sua proposta. Então, novamente, um gatilho eleitoral. E essa política de combate, ela inclusive muda a linguagem de segurança e deixa de falar em conflito armado, passa a falar em guerra contra o narcoterrorismo ou contra o terrorismo, né? Então, de fato, há uma polarização bastante forte dessa questão. E ela é executada durante 8 anos, com esse presidente tendo mais de 70% do apoio popular. Então, de fato, foi uma política que teve muita adesão da sociedade e também apoio da comunidade internacional. E aí, já nos aproximando... esse é um retrato, uma proposta de tentar mostrar como se posicionavam alguns atores que são relevantes para a definição da política de segurança colombiana no auge dessa política de combate. Então, a gente consegue ver que, pela negociação, só se posicionavam Venezuela e União Europeia,
enquanto as próprias Farc e os Estados Unidos, a mídia colombiana, a opinião pública colombiana agregada de uma forma mais simplista, e o Congresso se posicionavam pelo combate. Então, esse é um cenário muito desafiador de você pensar em abrir negociações de paz. E o que acontece em 2010? É eleito o candidato da continuidade do governo anterior, que era o ministro de Defesa do governo anterior. Então, ele tinha a proposta de continuar a mesma política que vinha sendo executada. E, no entanto, em 2012, ele abre negociações de paz. Então, essa foi uma alteração que não teve um gatilho eleitoral muito claro e nem foi motivada por uma mudança muito drástica na opinião pública, por meio das pesquisas de opinião pública. Então, existe a necessidade de construir o apoio social e a sustentação política para esse processo. E aí, alguns motores para essa mudança de preferências, né, do combate para as negociações. E aqui, tanto nos motores quanto nos desafios, eu queria propor que, para cada um, a gente também conseguisse pensar, porque eu não vou ter tempo de detalhar isso na fala, como eles também podem ser um paralelo para os desafios que a gente enfrenta no Brasil e nos outros países da região, nas nossas mudanças de política de segurança. O primeiro deles, de motor de mudança para a preferência pela negociação, foi o fato de que a política anterior ela conseguiu mudar o patamar estratégico do conflito, então ela colocou o governo numa posição muito mais confortável taticamente, mas ela chegou quase como a um teto. Então, as Farc regrediram no tipo de táticas que elas utilizavam, na quantidade de combatentes, mas chegou a um nível de reacomodação numa atividade quase basal, assim, a partir da qual era muito difícil conseguir fazer baixar. Ao mesmo tempo que os custos dessa política continuavam extremamente altos. Só para ter uma ideia do que eu estou falando de custos altos, né, a quantidade de oficiais da Força Pública quase dobrou em 10 anos. Então, é um custo econômico, social, realmente muito alto. E, ao mesmo tempo, o apoio internacional começou a ser reduzido na questão de apoio financeiro mesmo, né. Houve uma série de mudanças no contexto internacional que surgiram outras prioridades, né. Então, a crise financeira, crises no Norte da África, no Oriente Médio, no México, na América Central, que desviaram a atenção e passaram a dividir esses recursos com a Colômbia. Então, qual é o cenário, né? A gente tem ganhos menores, com custos muito altos e menos ajuda externa. Então, essa política ela passa a ser insustentável no médio prazo. Há uma outra questão importante, que é uma degradação do direito internacional humanitário. Então, as duas partes, tanto as Farc, tendo que regredir nas suas táticas, voltam a usar, por exemplo, minas terrestres extensivamente, quanto o governo, com muitos casos de execuções extrajudiciais, cometem violações que são cada vez mais visíveis, enfim, pelos meios de comunicação, pelo engajamento social, há um ativismo social que sempre foi forte na Colômbia, mas nesse período prospera bastante. Então, isso também começa a gerar certa resistência a essa política, tanto interna na Colômbia, quanto de parte da comunidade internacional. E aí há um momento bastante decisivo, que é a aprovação da Lei de Vítimas e Terras. Essa lei foi proposta em 2010, aprovada em 2011, quando não se tinha ainda nenhuma perspectiva de finalização desse conflito. E a proposta dela era muito inovadora, era de já começar a reparar as vítimas, independentemente do fim do conflito armado. Então, é um processo muito importante, porque ele, pela primeira vez em muito tempo, redireciona parte da luz dessa política, que estava sempre sobre as partes combatentes, para as vítimas, que por muito tempo foram invisibilizadas, e para os danos que esse combate gera para toda a sociedade. E ele também foi nessa tramitação que se oficializou a volta do uso conflito armado, deixando de lado o discurso de narcoterrorismo. Então, essa é uma mudança muito importante, não só discursiva, mas ela carrega consequências legais, operacionais, e ela muda quais opções estão dispostas na mesa, né? Porque, para lidar com terroristas, você tem um certo rol de opções, para lidar com o conflito armado, as opções são outras. E há também novos limites à ação do Estado, né? Por exemplo, o reconhecimento de vítimas do Estado, ou seja, que o Estado também não tem liberdade para tomar qualquer tipo de ação. Há duas questões importantes no contexto externo. Uma é essa mudança por novas prioridades, que eu já comentei, e uma outra que é uma demanda por novos modelos de cooperação, em que haja maior compartilhamento de custos. E aí a Colômbia, quando passa a começar a ser vista como um caso de sucesso, um caso em que ela conseguiu mudar esse patamar estratégico, ela passa a receber pedidos de cooperação, para que ela oferte cooperação também. E essa é uma nova dinâmica que se encaixa muito bem na política externa que estava acontecendo no momento, na política colombiana externa, né? E, somado a isso,
a economia colombiana vinha crescendo de forma consistente durante vários anos num ambiente externo de crise econômica. Então, somando esses dois fatores, a Colômbia consegue começar a projetar um novo perfil de inserção internacional, não mais como um Estado completamente fragilizado, ou um Estado que só precisa receber ajuda, mas também um Estado que pode ser protagonista, que pode ofertar ajuda e que pode ser um país do futuro, né? E aí, desafios nessa mudança de preferências. Talvez o maior desafio doméstico tenha sido conciliar o discurso de vitória, ou seja, conseguimos mudar o patamar estratégico, conseguimos vitórias muito importantes, e, ao mesmo tempo, convencer da necessidade de promover mudanças. Então, conseguir convencer que essa mudança de patamar estratégico não quer dizer que vai haver uma finalização via militar desse conflito armado, e que a percepção de segurança que as pessoas ganharam, então, é até um pouco difícil para a gente imaginar, mas taxas de homicídio que caíram de 50 por 100 mil habitantes para 25, é um ganho na vida cotidiana das pessoas muito grande. Então, conseguir convencer essas pessoas de que 25 ainda é muito alto, é difícil, porque há uma sensação de melhora muito grande de que, para que eu vou mudar, se está tudo tão melhor, né, tão bem. E, somado a isso, enfim, uma cultura, uma tradição de invisibilização das vítimas, havia uma certa postura de invisibilização também dos custos do conflito, uma postura um pouco de eu já vivi coisas muito piores no passado, então por que a gente está reclamando agora? Não há nada do que reclamar. Quando, na verdade, existia muitas coisas para serem melhoradas e custos muito altos ainda infligidos pelo conflito armado. Uma outra dificuldade foi de evidenciar a diferença entre negociação e um processo simplesmente de desmobilização ou até de rendição. Quando a gente olha as pesquisas de opinião pública na Colômbia, há sempre uma maioria que prefere negociações ao combate armado. Mas, quando você destrincha quais itens compõem uma negociação, por exemplo, então você aceita que os desmobilizados participem da política? Não. Então, você aceita que haja mais penas alternativas para complementar a questão da reparação e da reconciliação? Não. Então, há talvez um entendimento incompleto do que é um processo de negociação, que tem muito a ver com uma coisa que a gente compartilha muito aqui no Brasil, que é uma cultura de justiça punitivista, de entender que justiça é somente prisão. Quando a justiça transicional, essa do fim do conflito armado, ela tem também penas de prisão, mas ela balanceia isso com outros tipos de penas, com outros tipos de reparações à vítima. Então, é um outro conceito difícil de comunicar, difícil de ser aceito pela população. Há também uma questão da dosagem da participação popular e da comunicação da mesa de negociações, né? Então, houve processos no passado colombiano muito participativos e que não foram muito bem-sucedidos. Esse processo ele foi muito mais cuidadoso nesse ponto. Então, ele abriu, sim, canais de participação remoto, foros regionais, levou vítimas até a mesa para serem ouvidas, mas não foi um processo tão aberto quanto outros do passado. Então, houve muitas pessoas que estranharam isso. E também uma questão difícil dessa comunicação é que, desde o primeiro momento que a negociação foi aberta, ela foi alvo de muitas críticas da oposição. E, por muito tempo, a mesa não tinha respostas completas para serem dadas. Então, por exemplo, logo no início, a oposição já dizia esse processo não vai dar certo, porque vão dar anistia para todos os desmobilizados. E a mesa, o governo, enfim, a presidência, conseguiam responder, não, nós não vamos dar anistia a todos, mas ainda eu não consigo te dizer exatamente como vai ser. E esse pedido de espera, enfim, para a opinião pública é muito complicado, né? Então, foram 4 anos em que a oposição conseguiu disseminar informações e a resposta era um pouco incompleta, pela própria natureza mais demorada do processo de negociação. Havia várias disparidades geracionais, rural e urbana, regionais, setoriais, e esse ambiente ele foi crescendo numa polarização muito forte, e com um exercício do que a gente vem chamando de pós-verdade, né? Isso ficou muito claro no plebiscito do ano passado, a disseminação de boatos, de inverdades intencionalmente, turvaram muito esse debate público, dificultaram que se debatesse o conteúdo dos acordos, né? Foi um debate, eu ouvi de alguns colombianos dizendo, muito mais com o estômago do que com a cabeça, né? E aí, já me aproximando do fim dessa questão,
Esse é um retrato de como evoluíram as preferências daqueles mesmos atores chaves em alguns momentos decisivos desse processo. Então, a gente vai vendo que os vermelhos, que são a preferência pelo combate, vão transitando para passar a preferir as negociações. Inclusive, a opinião pública colombiana, que em 2014 reelegeu esse presidente que estava negociando. Então, nesse momento, houve pelo menos, se não um apoio, uma anuência popular para que esse processo de negociação continuasse. Isso foi essencial, senão ele não teria chegado ao seu fim. Mas, em 2016, esse contexto muda novamente e há uma divisão muito clara. A gente viu o resultado do plebiscito, 50,2%. É realmente quase uma divisão perfeita. E aí, esse é um dos desafios do pós-conflito que eu queria destacar, a necessidade de reconquistar parte desse apoio social e político, para conseguir executar todos os outros desafios, que são muito grandes, com essa disputa intensa, pós-verdade e eleições em 2018. Há outras dificuldades, que são a transitoriedade do contexto. Então, muitos fatores que ajudaram no processo de negociação já não estão mais presentes. Por exemplo, uma Venezuela ativa, que foi muito importante para conseguir abrir a mesa de negociações. Hoje, isso já não é mais uma realidade. Uma política externa dos Estados Unidos, que apoiava incondicionalmente esse processo. Hoje, ela já tem várias ressalvas, enfim, já tem um perfil muito diferente. Então, essa transitoriedade, eu conversei com alguns assessores da presidência colombiana, que eu perguntava qual foi o fator decisivo para fazer essa transição de preferências. E eles falavam, não houve um alinhamento dos astros. Foi aquela grande janela de oportunidade que hoje já é diferente, o contexto já mudou. E outra questão importante é sempre não subestimar a oposição, que por muitos foi subestimada e, enfim, se mostrou no ano passado como ela pode ser forte, e os medos e as dúvidas da população. São os sentimentos que muitas vezes parecem muito etéreos, mas que eles se concretizam no momento do voto. Então, algumas pessoas que eu ouvi que disseram não votei porque eu não entendi direito para onde a gente estava mudando. Então, essa questão que também foi chamada de a pedagogia dos acordos, ela é uma questão muito importante, as pessoas se sentirem seguras de qual é a nova opção. E, por fim, considerando que é um processo de negociação, ele tem um componente muito importante, que é de reconciliação nacional. Então, esse grupo ele vai ser reintegrado à população. E eu também ouvi uma frase muito marcante, que a reconciliação não se decreta. Então, esse é um processo que precisa muito desse apoio popular. E acho que agora o melhor caminho para isso, uma vez que os acordos já estão positivados, já estão sendo implementados, é mostrar resultados. E aí, algumas frentes, só já finalizando, que são essenciais no campo de segurança e justiça para mostrar esses resultados, são receios que a população tem, são a reacomodação dos mercados ilegais, que tem impactos bem claros para o Brasil também, uma reforma do setor de segurança e defesa, que essa reintegração ela seja efetiva, com participação política, com garantias para que essas pessoas tenham outras opções de vida, o reconhecimento e reparação integral das vítimas, e que a cooperação internacional, que está fornecendo bastante apoio para a Colômbia, ela seja atenta às peculiaridades locais e ela seja coordenada, tanto nos seus objetivos quanto na sua execução, para que ela não gere novos atritos e também não gere retrabalhos nesse contexto que já é bastante complexo. É isso, obrigada. Eu fico à disposição também depois por e-mail, depois da nossa conversa. Obrigada. Muchas gracias, Natalia. Antes de pasar a Ariel, quiero resaltar 4 puntos de tu intervenção. 4 pontos da sua intervenção, dos muitos, mas eu gostaria de destacar 4. Você mencionou uma transição importante de um discurso de segurança baseado numa ameaça, combater uma ameaça terrorista e de segurança nacional, que passa a uma política onde se reconhece o caráter político e se fala de conflito armado, onde há motivações políticas, e não foi nada fácil, dado o caráter também de vinculação com o narcotráfico e no caso da guerrilha aqui. E o próximo passo que nós estamos pensando é o que fazer, passar para um discurso pós-contra-insurgente. Então, você falou também de políticas de justiça transicional e de construção de paz num contexto de guerra. A Colômbia começa a reparação de vítimas e reconhecer os direitos de restituição de terras e tentar ver os danos do conflito quando ainda estávamos no conflito. Então, aí já havia um pouquinho
de uma chamada à paz num contexto de guerra. E depois você falou sobre uma mudança também no poder. Vem uma nova administração, o presidente Santos, que foi ministro de Defesa, eleito com o apoio popular e os votos da segurança democrática, mas quase na primeira semana que ele chegou ao poder, ele mudou totalmente a sua aproximação. O presidente Santos ficou muito impopular no país e, pelo menos, se ele tivesse metade da popularidade dentro que ele tem no exterior, seria bom, mas a sua imagem interna é muito pior do que fora. Nós tínhamos também nos unido no sentimento anti-FARC, e depois a paz nos uniu como país, e depois você falou das mudanças nas narrativas, onde o processo de paz começou secretamente em Cuba, nas negociações, uma primeira etapa muito fechada ao público na participação, o processo foi se abrindo, também pela pressão dos setores sociais e das vítimas, e também um pouco esquisito para os colombianos ver as Farc como construtores de paz. Depois de 4 anos de negociação, onde muitos mostravam os dentes uns para os outros nessas negociações, e os colombianos não conseguimos ver. Muitas pessoas tiveram dificuldade de ver as Farc comprometidas com a paz quando eles foram guerrilheiros em grande parte. Então, há mudanças muito claras na sua apresentação. Bom, e agora eu passo para o Ariel. Boa tarde. Eu peço desculpas por não falar português. Mil desculpas. A fundação na qual eu trabalho, Paz e Reconciliação, nós, nos últimos 2 anos, participamos das negociações de La Habana. Eu vivia em La Habana durante esses 2 anos e nós assessoramos esse processo no término do conflito. Isso foi em 2015. Nós chegamos lá em fevereiro de 2015. Nem as Farc, nem o governo acreditavam que o processo de paz ia terminar bem. Inclusive, eles haviam avançado 2 anos nas negociações e ainda havia muitas dúvidas. E em 2016 se conseguiu o acordo de justiça. E aí, daqui a pouco vamos falar disso, e o processo se acelerou a partir disso. Então, como o Estado nunca acreditou que fosse ser assinado o acordo de paz, inclusive quando nós superamos a questão da justiça transicional, o processo se acelerou e a verdade é que ninguém estava preparado para a implementação dos acordos. O pós-conflito que nós temos agora, ninguém estava preparado para isso. E o que acontece? 53 anos, foram 53 anos de conflito. 8 milhões de pessoas mobilizadas ou deslocadas, 222 mil homicídios, 82 mil desaparecimentos forçados e 31 mil sequestros. Isso foi o que esse país viveu em 53 anos de conflito. No último 27 de julho, as Farc entregaram todas as armas. Foi uma data histórica, talvez depois da nossa independência, a data mais emblemática. E, obviamente, a Colômbia é um pós-conflito muito atípico no mundo. No mundo, aconteceram 61 pós-conflitos no último século. Afeganistão, 2, Nigéria também 2, El Salvador, Guatemala, Peru. Mas pós-conflitos parecidos ao colombiano, somente 9, com o colombiano 10. E está em meio a economias ilegais. Dos 9 que precederam a Colômbia, somente um se saiu bem, o de Serra Leoa. Todos os outros foram um completo fracasso. A República Democrática do Congo, bom, vocês sabem como está. A Angola, vejam como está. República Centro-Africana, vejam como está. Por isso, é tão complexo o que eu quero contar a vocês aqui. Eu vou passar rapidamente por isso.
Se nós contarmos entre homicídios, deslocamentos, sequestros, desaparecimentos forçados, desde 2012, que começaram as negociações até hoje, mais ou menos 120 mil vítimas nós deixamos de ter conforme a dinâmica do conflito que nós tivemos. Nós temos aqui os índices de sequestro nacional. Então, em 1998, chegamos a ter 2.100 sequestros. Como vocês viram no ano passado, essa cifra caiu muito, está super baixo. E o gráfico de cima são os municípios onde as Farc operavam e aqui abaixo os sequestros nacionais. Aqui, a maioria dos municípios onde está a Farc, os sequestros caíram basicamente a zero, os dados de violência caíram. Aqui são os dados de entrega de armas. Esse gráfico compara quantas armas foram entregues por deslocados em processos de paz internacionais. Eu quero que vocês olhem o caso de Nepal. Nepal desmobilizou pouco mais de 31 mil pessoas e entregaram 3 mil armas, 0,1 armas por desmobilizado. Foi o ponto mais baixo. O mais alto foi o segundo processo de paz do Afeganistão. Como vocês veem aí, entregaram 0,76 armas por desmobilizado. No processo de desmobilização feito pelo ex-presidente Uribe com os paramilitares, a metade dos paramilitares não entregaram armas. Como vocês veem no caso colombiano, vocês veem aqui no gráfico, é um processo histórico. Foram entregues mais armas do que guerrilheiros desmobilizados, com armas que eles têm em algumas regiões escondidas, que são chamadas na Colômbia de caletas. Nós podemos chegar a 1,2 armas por desmobilizados, ou seja, a primeira mensagem é que as Farc cumpriram o desarmamento e a desmobilização. Isso é certificado pelas Nações Unidas. Esse é o tipo de armas que foram entregues, as Browning .50, que são antiaéreas, fuzis M16, AK-47, morteiros industriais, não só artesanais, bombas. Então, eu falo com os delegados chilenos, argentinos da missão da ONU e eles dizem, nossa, nem mesmo nós temos esses armamentos, ou seja, eles entregaram um importante armamento. E eu estava dizendo a vocês que nós temos muitas economias ilegais. O mapa que vocês veem à direita são os municípios onde operavam as Farc. Em vermelho é onde há economias ilegais, cultivo de coca, a mineração criminal ou rotas de contrabando. E em verde é onde as Farc moravam ou viviam da extorsão e do sequestro. O que significa isso? Que a maior quantidade dessas áreas tem muitas economias ilegais. Isso é muito interessante, esse mapa aqui. O mapa aqui no meio indica os cultivos de folha de coca, que era quase totalmente controlado pelas Farc. O mapa à esquerda são as apreensões de cocaína, que era controlada por grupos que surgiram após a desmobilização paramilitar. E o mais interessante aqui é que os maiores problemas de segurança temos agora na fronteira com o Brasil. Vocês sabem que o Brasil é o segundo consumidor de cocaína no mundo. O gramo de pasta à base de coca está a 70 centavos de dólar. No Pacífico colombiano, é 40 centavos de dólar. Vai ser muito difícil erradicar aí. As Farc saíram, mas permanecem as economias ilegais. Colômbia não justifica mais politicamente a violência, mas temos os desafios normais de qualquer outro país quanto a crime organizado e economias ilegais. E, por isso, esse pós-conflito é, dentre esses 10, tão importante, porque os primeiros 3 ou 4 anos, que é chamado de período de estabilização, é um período muito complicado. Ainda temos uma guerrilha chamada ELN, nesses municípios em azul. As Farc saíram e eles entraram. Aqui os grupos que surgiram após a desmobilização paramilitar. Em verde, quando a Farc saiu, eles entraram também, sem muita violência. E isso aqui é muito interessante. Aqui eu gostaria de
entrar um pouco mais de detalhe. Todo mundo conhece a face criminal das Farc. Eles sequestravam, extorsionavam, etc. Extorquiam. Mas, em muitas áreas, eles também administravam a justiça. Se uma família tinha um problema, a Farc eram os juízes, ou seja, sistemas paralelos de regulamentação de justiça. Há 15 dias eu estive num município e um camponês me disse: doutor, por que vocês não nos devolvem as Farc? Porque desde que eles foram embora, isso aqui não dá para suportar, é impossível morar aqui. Porque como eles regulamentavam tudo, os indicadores de insegurança aumentaram depois que as Farc saíram. Eles controlavam tudo. Então, esse mapa que vocês observam aqui são as regiões onde há uma anarquia criminal. Aumentaram os indicadores de segurança. As Farc, então, eram um regulamentador nessas regiões. Também há um assunto importante. Isso compara os homicídios rurais e urbanos. Em azul é homicídio rural, que é onde as Farc atuavam. E veja que aumentou de 708 para 780 nessas regiões. São homicídios que acontecem por motivos de problemas de vizinhança. Então, o desafio do pós-conflito para nós não é apenas o desarmamento das Farc. Desarmar 6.000, 7.000 pessoas é relativamente fácil. O desafio para nós é que nos nossos territórios precisamos construir Estado. E esse Estado significa levar serviços de segurança. Estamos agora num debate porque as forças militares não querem a reforma. E precisamos reformar porque uma coisa é uma região de conflito e outra coisa é uma região sem conflito. E precisamos também fortalecer a polícia, e as forças militares não querem que a polícia se fortaleça por nenhum motivo. E fortalecer a polícia significa conseguir chegar nessas áreas rurais. O conflito é rural, não urbano. Essa é a estratégia da polícia para levar serviços de segurança a essas regiões que eu mencionei após a saída das Farc para administrar a justiça nessas regiões. Nós temos 1.122 municípios na Colômbia. 600 chegaram a ter minas terrestres. Nós tivemos mais de 40.000 pessoas afetadas por minas terrestres. Agora, em mais de 300 municípios, há uma intervenção nesse sentido. O ano passado, na Colômbia, tinha uma história. Nós temos um único hospital militar. E, por ano, entravam 3.000 pessoas afetadas por minas terrestres. O ano passado, entraram 17 pessoas. Esses indicadores se reduziram, mas há problemas sociais e de segurança muito complexos. Também, temos a situação dos líderes sociais. A promessa feita às Farc foi que, após o desarmamento, eles iam participar na política. E o que aconteceu é que, quando surgiram os movimentos sociais próximos às Farc, eles estão sendo assassinados. Essas linhas que vocês veem aqui são os líderes sociais assassinados na Colômbia desde abril do ano passado por mês. Então, 4 conclusões. Primeiro lugar, as vantagens da paz são enormes, mas os desafios do pós-conflito também são enormes, principalmente pelas economias ilegais e a reforma do setor de segurança. 2, o pós-conflito é heterogêneo, tem dinâmicas diferentes. Agora nos preocupa muito o Pacífico colombiano, que é por onde sai a droga para o México e para a fronteira com Venezuela e Brasil. São as 3 regiões mais difíceis no momento em temas de segurança. Terceiro lugar, temos uma oposição enorme para a implementação dos acordos de paz, mas não é um assunto ideológico, é uma questão de interesses. Como eu disse, houve 8 milhões de deslocados no conflito e eles tinham
terras, tinha propriedades rurais. E essas propriedades rurais, hoje em dia, estão em mãos de empresários e políticos. Eles sabem que vão ter que devolver tudo isso que eles roubaram. E por isso que eles respaldam o presidente Uribe, porque precisam se opor ao processo de paz. Aqui não temos ideologia, há uma questão apenas de interesses econômicos. E, em quarto lugar, nós teremos agora a luta pela verdade e a luta pela terra. Então, vamos criar a Comissão da Verdade nos próximos meses. O modelo de justiça de transição vai nomear os juízes, mas o que vocês terão na Colômbia agora, verão na Colômbia agora, é a luta pela verdade e pela terra. Muito obrigada e obrigada por atender o nosso tempo. Eu gostaria de reforçar 3 coisas que você mencionou. Você começou dizendo que 50 anos em guerra, chegamos ao pós-conflito e não estávamos preparados. E a impressão que eu tenho é que chegamos à assinatura do acordo final cansados na Colômbia. Foram 4 anos muito duros de negociação, quando talvez sim, talvez não, haveria um acordo. Durante o plebiscito, ganhou ou não. Então, foi mais ou menos o Brexit na América Latina, 40 dias de muitas incertezas, sem saber o que estava acontecendo. A resposta é que há uma mobilização social. Após o plebiscito, há uma explosão social, mas sem muita gasolina, digamos. E é uma paz cansada nesse sentido, mas não é uma paz onde há vencedores e vencidos. Mas isso também faz com que seja complexo o assunto com as forças militares. Um exército que combateu a guerrilha durante décadas, com grandes sacrifícios também por parte das forças militares, e agora a polícia vai ser mais importante do que eles, vai ter mais importância do que eles, e temos uma força treinada para combater estas ameaças contra insurgentes, que vai acontecer, então, nesse contexto. Temos também integrantes das Forças Armadas que participaram em violações dos direitos humanos. Então, que tipo de penalidades serão aplicados nesse sentido, comparado com os grupos guerrilheiros? Há um enorme debate nesse sentido, inclusive há uma mensagem muito forte nesse sentido, e onde alguns atores sentem que o processo de paz forma parte de uma traição às Forças Armadas, ou que o pós-conflito que vai trazer uma agenda de debilitar as Forças Armadas. Então, seria uma ameaça para eles. Então, como tratar com isso é muito importante. Na Colômbia, a polícia forma parte do Ministério de Defesa. É muito difícil estabelecer uma diferença entre as Forças Armadas e as forças policiais. E também, dentro das forças policiais, é difícil pensar nessa separação, como será feito. Então, aqui temos uns debates importantes também. E, por último, do que Ariel mencionou, é que há um processo de democratização nacional, uns acordos bastante inovadores. Não é uma negociação entre 2 partes de guerrilha. Aqui há uma missão para o país importante de desenvolvimento rural. Então, temos todo um capítulo aqui sobre os cultivos ilegais, verdade, paz e justiça. Mas há também processos locais muito importantes e complexos perante os líderes sociais. Esses líderes sociais se sentem ameaçados também por esse processo de desmobilização. Então, há uma onda muito forte de assassinatos contra os líderes sociais. Continuamos com o senhor embaixador. Se ouve bem? Bem. Bom, muito obrigado. Eu, antes de mais nada, queria agradecer esse convite, que me honra muito vir aqui participar desse fórum. Eu fui chamado, fui convidado, creio eu, por 2 fatores. Em primeiro lugar, porque eu fui embaixador do Brasil na Colômbia quando se iniciou o processo de negociação com as Farc. Eu só
testemunhei o início do processo e depois eu fui para outro destino e acompanhei um pouco a distância. Mais recentemente, eu já estou no serviço inativo, já sou aposentado, mas no momento da minha aposentadoria eu fui convidado a dar uma contribuição, seguir dando uma contribuição ao Ministério das Relações Exteriores na qualidade de garante, eu e outros colegas de outros países, no processo de paz com o ELN, que é a outra guerrilha, a guerrilha menos conhecida. Nesse processo com o ELN, eu tive oportunidade, estou tendo oportunidade, de ver um pouco, algumas perspectivas do processo com relação às Farc. Eu não teria nada a acrescentar, obviamente, às duas excelentes apresentações que foram feitas, absolutamente esgotaram o assunto, de modo que eu me limitaria a fazer alguns comentários que me foram, inclusive, sugeridos pela Angélica. Ela me pergunta, por exemplo, quais foram os elementos do contexto doméstico e internacional que levaram à negociação com as Farc. Os elementos domésticos, acho que todos nós conhecemos, a Natália e o Ariel, sobretudo a Natália, já nos explicaram abundantemente sobre isso. Do ponto de vista internacional, é claro que havia uma grande ansiedade, sobretudo na região, para terminar com esse conflito que durou tanto tempo, mais de 50 anos, e havia uma esperança. E houve países que foram fundamentais no contexto internacional para que esse processo se levasse a cabo. Basicamente, Venezuela e Cuba. Cuba, inclusive, hospedou, durante os 4 anos e meio que durou a negociação, esse processo de diálogo, e realmente deu um apoio inestimável. Cuba continua, agora em companhia ainda da Venezuela, do Brasil, do Equador, do Chile, da Noruega, no processo com o ELN. Mas eu acho que esses 2 países foram essenciais para que efetivamente se desse início a esse processo que nos deixou todos felizes, porque foi um processo exitoso. Vamos fazer também mais alguns comentários sobre isso. Um outro ponto que a Angélica me menciona é como a comunidade internacional pode apoiar o processo de paz. Bom, a comunidade internacional, na realidade, sobretudo as organizações internacionais, já têm apoiado, já apoiavam desde o início. A OEA sempre manteve, desde muito tempo, uma missão na Colômbia, dando apoio ao processo de paz, até mesmo antes de que ele se iniciasse. A OEA coordena, com a participação intensa brasileira, do processo de desminagem da Colômbia. O Brasil trabalha, militares brasileiros trabalham na Colômbia sob a égide da OEA nesse processo. E a comunidade internacional agora tem dado, através das Nações Unidas, uma sua contribuição inequívoca e absolutamente essencial, sobretudo nesse processo que o Ariel descreveu de entrega das armas, de controle desse processo que é extraordinariamente complexo. Há outro comentário, na realidade, que eu faria a pedido da Angélica, era em que casos se consideraria que esse apoio da comunidade internacional foi inconveniente. Eu não vejo em nenhum momento que esse apoio tenha sido inconveniente ou tenha trazido qualquer inconveniente. Eu acho que foi apenas decisivo e foi sempre muito positivo, sobretudo das organizações internacionais e dos países que auxiliaram no processo com as Farc como garantes, e nesse âmbito, especialmente Cuba e Venezuela. Outro comentário que a Angélica me pede é algum tipo de relação com o processo atual, com o ELN. Essa é uma questão bastante complexa. Em primeiro lugar, o ELN é um movimento muito menos
digamos, ativo e forte do que jamais foi o caso das Farc. É um grupo relativamente pequeno, hoje se contam entre 1.000 e 1.500 militantes, mas é um grupo que se considera purista, ideologicamente falando. Eles nasceram inspirados pela Revolução Cubana e pela teologia da libertação. Por estranho que possa parecer, o ELN foi fundado por um sacerdote, por um padre, que morreu em combate. Então, eles e vários outros sacerdotes foram guerrilheiros e morreram em combate. Então, há certas peculiaridades que dão à ELN um caráter de purismo. Nós não somos as Farc, nós nunca fomos as Farc, nós apenas queremos um tratamento distinto das Farc, o que torna o processo de negociação bastante complexo. E é de se esperar que ele dure o mesmo que durou as Farc ou mais. Vamos esperar que isso possa não acontecer. Outra pergunta, por que, então, esse processo com uma guerrilha que é bem mais fraca do que as Farc? Em primeiro lugar, porque o presidente Santos quer deixar uma herança de ter realmente resolvido o problema da guerrilha, independentemente de ser uma guerrilha mais forte, ser uma guerrilha mais fraca. Inclusive, é preciso não esquecer, o Ariel sabe disso, que existem outros movimentos ainda na Colômbia de insurgência, muito mais de importância muito menor, mas existem. E o presidente Santos quer deixar esse legado. O presidente Santos é o Nobel da Paz. Então, realmente, o Nobel da Paz não poderia, no momento seguinte, partir para o confronto com a outra guerrilha. E ele está realmente empenhado em deixar esse legado desse segundo processo de paz. Uma outra lição interessante desse processo com o ELN é que, embora o ELN não queira ser comparado com as Farc e não admita que o processo seja semelhante ao das Farc, eles claramente estão bebendo na experiência do processo com as Farc. E aqui eu gostaria de fazer alguns comentários. Para a primeira vez, eles estão conversando com as Farc. Durante muito tempo, eles simplesmente se ignoravam, até houve confrontos armados entre a ELN e a Farc. E agora o ELN está conversando com as Farc, procurando entender o processo. Nesse âmbito, o ELN se tem mostrado cheio de dúvidas a respeito do processo com as Farc. Alguns fatores já foram mencionados aqui, eu não preciso repetir. Um deles que me surpreendeu muito, que foi mencionado aqui também, é o fato de que, em muitas regiões da Colômbia, as Farc eram a autoridade. E, no momento em que você retira essa autoridade, digamos, entre aspas, as pessoas se sentem inseguras, desprotegidas. Isso é um elemento que o ELN está tendo muito em mente. Segundo elemento, o elemento da justiça transicional. O ELN não acredita muito na justiça transicional, acha que ainda não há experiência suficiente. Então, o que se sente é que, possivelmente, esse processo de negociação com o ELN vai tardar muito em função da implementação do acordo com as Farc. Um outro fator que eu gostaria de mencionar, e que foi mencionado já, mas que talvez seja importante, é o seguinte, isso eu presenciei, a resistência ao processo de paz. Nós estamos falando de uma guerra de mais de 50 anos. Uma guerra de mais de 50 anos cria raízes profundas de ódio, de vingança, de dor familiar. É muito difícil você tratar de um processo de paz, de um conflito que durou 50 anos. Isso realmente não vai ser fácil. Nós todos estamos torcendo que isso se produza da melhor maneira possível, mas é um processo que vai ser complexo. O outro ponto, que também foi mencionado brevemente aqui, o outro ponto que foi mencionado brevemente aqui é o que fazer com os contingentes das Farc. Como
como ocupar essas pessoas. Nós estamos falando de milhares de pessoas que têm que ser reintegrados à economia, têm que ser reintegrados ao emprego. Na Colômbia, pessoas que passaram a vida inteira, às vezes, cuja única ocupação era ser guerrilheiro. E, finalmente, o último ponto que eu queria mencionar é que uma questão crítica nessa conversação com a outra guerrilha, com a ELN, é a questão dos assassinatos dos líderes sociais. Há uma sensação de que, no momento em que se busca a reinserção de um movimento insurgente na sociedade colombiana, tantos líderes, tantos defensores de direitos humanos estejam sendo assassinados. Há uma memória disso. Houve um momento na história em que se tentou trazer as Farc para a cena política, o Fronte Patriótico, né? E que foram as pessoas que saíram da guerrilha em busca de uma participação política foram assassinados em massa. Então, esse é um outro aspecto que eu acho que é preciso levar em consideração. O governo colombiano está fazendo esforços ingentes nas investigações desses assassinatos, mas a guerrilha, o ELN, continua a cobrar com muita insistência de que isso é, no fundo, uma contradição com um processo de paz. Seriam os comentários que eu teria pelo momento, mas abertos claramente ao diálogo. Muchas gracias. Obrigada. Tenho um comentário e também uma confissão. O comentário sobre a intervenção do senhor embaixador nos lembra o que os palestrantes anteriores falaram, que o processo de negociação com as Farc é um aspecto da pacificação do país. Um conflito foi desativado, mas há outras ameaças. O assassinato dos líderes sociais, além das vidas que se perdem, gera muito medo por parte dos guerrilheiros que estão sendo desmobilizados. Estão sendo desmobilizados, mas está havendo assassinatos de pessoas com militância política. E nesses 50 anos de conflito também, logicamente, temos muito ódio, muita raiva, e não se sabe como que essas pessoas vão ser inseridas novamente na sociedade para ter uma vida civil e política. E eu confesso o seguinte, a pergunta que eu fiz sobre em que momentos poderia ser inconveniente a intervenção internacional, eu tinha aqui uma ideia própria, porque eu acredito que, de fato, o acompanhamento internacional foi muito eficaz na Colômbia para aproximar as partes à mesa em momentos críticos, porque houve muitos momentos de ameaça de ruptura do diálogo, mas na hora de legitimar o acordo, a intervenção internacional pode ter resultado inconveniente no sentido de que muitas pessoas na Colômbia sentiram que esse acordo e o processo de paz foi uma imposição internacional. Porque que a Venezuela vem, um país que tem uma crise muito importante, Cuba vem impor esse modelo para cima de nós. A assinatura dos acordos, Ban Ki-moon, secretário na época em Cartagena, falando espanhol, assinando o acordo, muitas pessoas não entenderam nada. Mas se já foi assinado, por que que eles estão aqui me perguntando no plebiscito o que eu acho? Então, a impressão foi que a intervenção internacional pode ser interessante para o acordo, mas no momento da legitimação do acordo pode ter sido não tão interessante. Muito breve intervenção, por gentileza. Boas tardes, David. Uma visão bem, Nos deram uma visão muito ampla do complexo cenário na Colômbia, né? A minha pergunta não é direcionada a ninguém, mas talvez mais especificamente a Natália e ao Ariel. Foi falado a respeito de durante o processo de negociação com as Farc, uma mudança de narrativa, no sentido de uma narrativa do combate ao terrorismo,
um combate militarizado ao terrorismo, para uma retomada de uma narrativa de conflito político armado, né? Que foi uma passagem que foi necessária para conferir alguma legitimidade ao outro lado, né? Ao lado que não era o governo, ao lado das Farc. Me parece que foi isso que foi dito. E a Natália nos incentivou a pensar paralelos com a realidade brasileira, no sentido de, o que me veio à cabeça é possível passar de um paradigma de guerra às drogas, no caso brasileiro, para visualizar esse cenário como de um caráter empresarial desse mercado das drogas, né? É possível fazer isso. E aí o Ariel ele trouxe a percepção de que algumas zonas de fronteira entre os países, principalmente os países consumidores de algumas drogas ilícitas, têm sofrido mais com problemas de segurança pública. Isso tem a ver também com esse mercado de ilícitos, me parece. Existe a possibilidade de vislumbrar essa mudança de narrativa, tanto na Colômbia quanto no Brasil? Aqui para a tradução. Boa tarde, meu nome é Fábio, eu sou policial civil do Rio Grande do Sul. A minha pergunta seria a economia do país, o que significou todo esse movimento, esse acordo para a economia do país, tanto interna quanto externamente. E essa cocaína toda produzida lá, o que significou o terminar com isso, porque isso repercutia muito na economia do país. Hola, buenas tardes. Mi pregunta, Cecília Real. Eu sou do México, Cecília, e a minha pergunta está vinculada ao espaço que as Farc haviam tomado, espaços da criminalidade com relação a crimes ou delitos como sequestro, extorsão, etc. E agora, com a desmobilização das Farc, esse espaço de economia criminosa, quem ocupa esse espaço? Porque era compensada pela autorregulação ou regulamentação ou autocontrole dos grupos, agora que eles foram desmobilizados, o que acontece? Quem ocupa esses espaços? Se nós tivermos mais uma, nós ouvimos a pergunta e continuamos depois. Por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Tiago, sou delegado de polícia aqui em São Paulo. Sou mestrando em Direitos Humanos aqui pela PUC São Paulo. Eu tenho duas perguntas assim bem rápidas e bem objetivas. A primeira, sendo a Colômbia um Estado americano e, consequentemente, membro da OEA, que aliás, nasceu na Colômbia, né, com a Carta de Bogotá, na 9ª Conferência Pan-Americana, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela teve alguma influência nesse processo, nessa negociação de paz lá na Colômbia? Essa é uma primeira pergunta. Uma segunda pergunta, em relação ao modelo de justiça de transição, né? Nós, no Brasil, adotamos um modelo transicional muito questionável, que foi com a Lei de Anistia, né, de 79, que anistiou aí tanto militares quanto civis, e que é questionado até pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos, né? E esse modelo transicional da Colômbia, ele é bem aceito pela população? Como que a OEA e o sistema interamericano ele enxerga esse modelo transicional? Bom, então talvez nós possamos seguir a mesma ordem de intervenção, 4 ou 5 minutos. Pela pergunta de mudança de narrativas. Não tá? Me ouvem bem? Agora sim. Então, começando pela pergunta sobre mudança de narrativas e algum paralelo com a guerra às drogas no Brasil. Mais do que essa questão de narcoterrorismo para conflito armado, eu acho que o paralelo mais evidente que a gente poderia fazer com o Brasil é o de tomar consciência de quais são os custos e os benefícios atuais. Então, como eu mencionei, a Colômbia vivia um processo de quase estagnação num conflito de baixa intensidade, menor intensidade, em que os custos eram muito, muito altos para ganhos cada vez menores. Eu acho que talvez esse possa ser o paralelo mais claro com a nossa política de drogas atual.
Mas a gente colocar no papel tudo que ela custa, tanto economicamente quanto em custos humanos e sociais, e quais os benefícios reais que ela está trazendo. Como a Ariel mencionou, somos o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Será que ela está trazendo benefícios reais? Então, acho que talvez esse seja o paralelo mais fácil de ser traçado. Já em relação à pergunta do Fábio sobre a economia, eu vejo alguns impactos muito claros, né? O primeiro deles é uma redução do desperdício de recursos, né? O conflito armado, ele muitas vezes economicamente é visto dessa forma. Então, você desperdiça recursos humanos, econômicos, como eu mencionei, né? A necessidade de dobrar o número de oficiais da força pública tem um peso no orçamento inimaginável, uma perda de produtividade, custos adicionais para o setor privado também, fuga de investimentos. Então, esse desperdício de recursos, a expectativa é que ele comece a ser reduzido. Então, haverá um ganho por reduzir os desperdícios. Outro ganho importante é que, transitando daquela política de guerra ao narcoterrorismo muito polarizada, naquele momento a Colômbia também se isolou um pouco mais internacionalmente, né? Enfim, gerou vários rompimentos bilaterais, internacionais, e esse novo modelo de inserção da Colômbia como um país que pode ser protagonista na sua região, ele traz muitos ganhos, né? Então, muitos parceiros comerciais novos, parceiros políticos novos no âmbito internacional. Por fim, teve também uma questão aí da Colômbia, tem uma economia em que as commodities também têm um peso muito alto, né? Então, houve um crescimento durante muito tempo naquela alta do preço das commodities, e como hoje isso vem se reduzindo, também é algo que é preciso prestar atenção. Então, muitas vezes a economia está variando, mas ela também é muito atrelada aos preços de commodities. Então, não relacionar qualquer variação diretamente com o conflito armado, né? E, por fim, a questão dos mercados ilegais, né? De fato, isso é algo muito grande, muito importante, mas acho que já houve alguns discursos, não sei se talvez seja isso que você tenha em mente, de que o Estado colombiano tenha chegado a ganhar alguma coisa, ou que boa parte do PIB fosse gerada por esse comércio ilegal, mas eu acho que no balanço, quando você consegue colocar esses ganhos, enfim, de entrada de dólares ou que seja do mercado ilegal, e coloca no outro lado esses custos, né, esse desperdício de recursos, eu acho que o resultado final vai ser muito positivo para a Colômbia, né? Se conseguir combater esse mercado ilegal, que ele tem muitas ligações com o crime organizado internacional, né? Então, não é um esforço só da Colômbia. E aí, também, já conectando com a pergunta anterior, o fato de que a Colômbia tem sido um protagonista, também defendeu uma nova política de drogas. Então, uma política cada vez mais voltada à atenção ao usuário, ao enfoque de saúde. Isso é algo muito importante para a nossa região, inclusive levou essa questão para a OEA. Então, essa é uma coisa que também vale a pena a gente estar bastante atento no Brasil, né? O país que mais investiu, e em que outros estados, né, também investiram muito na política de combate colombiana, até eles estão abandonando essa política. Então, acho que é um ponto de atenção muito legal para a gente. Bom, em relação à terceira pergunta sobre as relações com o crime organizado, acho que eu já acabei tratando. Tem uma preocupação de que esses espaços que foram deixados, né, pelas Farc possam ser ocupados por novas organizações criminosas. Existem outros grupos armados ilegais que continuam ativos na Colômbia, não só a ELN, mas grupos chamados neoparamilitares ou bandas criminais. Então, já existem outros grupos armados ilegais ativos, não em processo de negociação, que podem ser uma ameaça a ocupar esses espaços se o Estado não o fizer rapidamente. E, por fim, a pergunta do Tiago da OEA, né? Acho que a Comissão Interamericana teve um papel muito importante, não só nesse processo, mas ao longo de vários anos de atuação junto com a Colômbia, por exemplo, na formação de muitas jurisprudências da Corte colombiana, que se referem à Corte Internacional. Então, acho que essa construção devagar de sentenças e novos conceitos que usam o direito internacional como referência, uma coisa que, por exemplo, a nossa justiça transicional ainda reluta muito em fazer, né? Ainda reluta em entender o que são crimes conexos ao conflito armado ou crimes aceitos num âmbito de conflito armado ou de luta, enfim, de uma ditadura, e o que são crimes não conexos, né? Como eu comentei, até a Colômbia reconheceu crimes reconhecidos por agentes do Estado, porque mesmo numa guerra você tem limites ao que são ações correlatas ao conflito e o que são ações que extrapolam esses direitos legais, né? Por exemplo, o direito internacional humanitário poderia ser um referente muito importante para o Brasil. Acho que é isso, já extrapolei meu tempo. Rapidamente, sobre a questão da política antidrogas,
O marco mais grande da Colômbia, a versão de George Bush, foi na Colômbia, começou na era Clinton. O Plano Colômbia foi o marco mais importante. Ele representou o atual modelo de políticas contra as drogas que abrange todo o hemisfério ocidental. Os acordos de paz de La Habana traziam uma mudança substancial ao governo. O governo do Obama, nesse momento, teve um delegado na mesa, Aronson, que os Estados Unidos aceitavam essa mudança de modelo. Não era legalização, nada disso, mas tinha 3 coisas fundamentais. Era permitida a substituição parcial, progressiva e voluntária dos cultivos ilícitos, ou seja, os camponeses podiam ir tirando a coca à medida que o Estado dava uma assistência agropecuária. E, na época, o Plano Colômbia significava fumigar com fosfato, e outra parte era atacar as partes menos visíveis da cadeia do narcotráfico, os banqueiros, os construtores, os que davam dinheiro. E há uma coisa interessante aí. O terceiro é que se descriminalizava, ou seja, se deixava de criminalizar aos campesinos cocaleiros. Ou seja, havia uma mudança. Não é uma regulamentação, liberação, mas há uma mudança importante. Então, agora, não nomearam nem mesmo funcionários para o hemisfério ocidental, no Departamento do Estado. Então, há uma incógnita aí. Segundo, os cálculos econômicos indicam que, além do crescimento normal que traria para a Colômbia, a economia colombiana vai aumentar mais ou menos 1 ponto no PIB, que significam 8 trilhões de pesos. Isso é um crescimento importante. Muitas dessas regiões onde estavam as Farc têm petróleo, mineração, não há empresa privada, mas o que está acontecendo agora na Colômbia é uma quantidade de protestos, porque as pessoas dizem, bom, as Farc foram embora, mas nós não queremos que isso venha na mineração, no petróleo. Então, nós temos agora uma explosão social que vai levar para um debate no futuro sobre o ordenamento territorial. E agora, e as zonas ou as regiões pós-FARC? Elas operavam em 281 municípios. Em 90, temos processos de ocupação por outras organizações criminosas, seja a guerrilha, LLN. E com relação à Comissão de Direitos Humanos, digamos, qual é o papel que teve? Nenhum. E nenhum por uma razão política e uma razão jurídica. Uma política que ficou muito mal para depois da época do José Miguel Insulza, a questão do seu papel com a Venezuela. Então, as Farc disseram, nós não queremos a OEA, e o governo disse, não, nós não queremos a Unasur. Então, se decidiu trazer a União Europeia, a CELAC, e o Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma discussão política. E outra questão entre jurídica e econômica, vocês sabem sobre os problemas de financiamento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos quando a Venezuela deixou de contribuir, Equador, Nicarágua, ficou muito debilitado. Mas há uma jurisprudência muito importante da Corte Interamericana de Direitos Humanos que tem que dialogar com o modelo de justiça transacional. O modelo de justiça transicional não é comparável com o caso brasileiro, argentino ou chileno, porque quando foram feitas essas leis de ponto final, nós não tínhamos a justiça transacional que temos hoje em dia. Esse modelo é muito mais progressivo em questão de justiça, porque nós estamos vivendo outra época. Esse é um modelo, eu explico rapidamente, é um modelo que premia a verdade e premia as vítimas. Se eu fui um guerrilheiro, por exemplo, eu fui um militar, eu tive que trabalhar ou tive a ver com o conflito, eu vou até a jurisdição especial para a paz. É assim que se chama o modelo de justiça. Se eu disser a verdade, pedir perdão, prometo que nunca mais vai acontecer isso. A garantia de não repetição e ajuda a reparar, eu tenho uma punição de restrição de liberdade. Pode ser uma casa, um apartamento
ou uma chácara, um terreno de até 5 anos. Se eu colaboro parcialmente nisso, eu tenho 8 anos de prisão. E se eu não colaborar em nada, eu tenho 20 anos de prisão. Ou seja, é um sistema que premia a verdade e a reparação e é progressivo. E qual é o problema? Até aqui não tem problema. O problema é na parte dos militares e a parte dos terceiros, empresários e políticos. E por que os militares? Porque os militares, o argumento deles é: vocês não podem nos igualar a um grupo armado ilegal de bandidos. Mas a Corte Penal Internacional, há uma semana, se vocês viram, já se pronunciou sobre o caso dos militares. Então, eles vão ter que conversar com a justiça. No caso dos políticos, é muito mais complexo, porque eles se beneficiaram disso, os empresários, e eles não querem entrar. Mas quando eles dizem, não, a justiça transicional na Colômbia traz impunidade, não, ela traz muitas justiças, por isso tem tantos opositores. Embaixador. Embaixador, por favor. Não, eu não teria comentários adicionais, porque eu acho que realmente todas as perguntas foram respondidas. Eu faria apenas um comentário adicional sobre a justiça de transição. Na realidade, a justiça de transição é um fator crucial. Como eu disse aqui, a Colômbia viveu mais de 50 anos de guerra. Se você traz à mesa de negociação um movimento insurgente da importância que teve, pelo menos no seu auge, as Farc, e que ainda tinha uma importância bastante elevada em termos de geração de conflito no país, você não pode trazer essas pessoas à mesa de negociação e dizer, bom, nós vamos negociar e você vai para a cadeia. Não há como. Não há como. Não, isso não é negociação. Então, efetivamente, se você... A resistência que existe na Colômbia, pelo menos, como ele disse, em certos segmentos conservadores, a justiça de transição é justamente dizer essas pessoas mataram 200 mil pessoas, 100 mil pessoas, produziram uma carnificina, e agora eles não irão presos. Está certo, é um argumento, tem a sua validade. Mas é preciso raciocinar no sentido inverso que eu estava dizendo. Você chamar a mesa de negociação, nós vamos fazer a paz e vocês todos vão para a cadeia. Não se começa uma negociação assim. Eu sei que é muito difícil aceitar a justiça de transição, sobretudo para aquelas pessoas que foram afetadas familiarmente, pessoalmente, pela guerrilha, teve parentes assassinados, sequestrados, etc. E tal, mas não há outra maneira. Não há outra maneira. Muy bien. Por favor, se há pessoas que têm mais perguntas. Pessoas que têm mais perguntas, nós poderíamos responder a mais 2, talvez? Trazendo para a nossa realidade aqui, ontem estávamos debatendo o tema ali na outra mesa, a respeito das facções do crime organizado no Brasil, e se sabe que essas facções tinham muita relação com as Farc colombianas, né? E como é que vocês veem essa negociação, esse pacto, esse final dessa organização lá, se tem uma repercussão significativa na economia da América Latina, no caso, ou do Brasil especificamente, que é o maior país, e que tem essas facções criminosas muito fortes? Ok, há alguma outra questão? Eu talvez tenha alguns comentários a mais para vocês e talvez nós pudéssemos fazer um fechamento com o que vocês gostariam de destacar. Nós falamos bastante sobre segurança e, no final, nós estamos falando sobre justiça. É necessário pensar que nós estamos usando um sistema de justiça extraordinário. Então, é criada toda uma aparelhagem de justiça diferente, ou seja, as Farc
não se submetam à justiça do Estado, mas sim criam um novo aparato como parte da negociação. Então, obviamente, as instituições de justiça têm muita responsabilidade em termos de investigação, de esclarecimento desses crimes. E eu gostaria de ouvir os seus comentários sobre essa grande pressão sobre o aparato de justiça e essa grande necessidade e promessas que há de esclarecer esses crimes. Então, você pode antecipar as dificuldades para esclarecer as graves violações dos direitos humanos num contexto de maciça criminalidade, onde ainda há atores armados nas regiões com poder econômico, militar, de dano e como isso afeta as pessoas e vítimas para se aproximar. O outro aspecto é ver os espelhos que há na região. Como dizia, ou bem dizia Ariel, o processo ou arranjo de paz na Colômbia não poderia ser simplesmente um acordo negociado conforme os padrões ou necessidades do governo e das Farc. Há diversos desenvolvimentos internacionais e outros exemplos que simplesmente não poderiam ser ignorados. Então, tinham ali as mãos atadas e tinham que cumprir certos padrões para que esse acordo pudesse passar por qualquer prova internacional, além dos padrões internacionais. No entanto, também há espelhos na região, onde você vê países, por exemplo, na América Central, que passaram por processos de negociação de paz, mas que atualmente têm índices de violência piores que na época do conflito. Então, há uma grande ameaça para a Colômbia nesse processo de pacificação, e é aí que eu sinto que se ligam os debates de redução de violência na Colômbia com o restante da região. E o meu último ponto tem a ver com a participação política, que é outra questão que nós não comentamos aqui, mas que é falar sobre justiça e como essas pessoas vão ser julgadas. Pensar em ter, inclusive, membros da Farc participando da política, partidos políticos, nas eleições, no Congresso. E são instituições muito prestigiosas nessas democracias, mas que as pessoas também se sentem muito indignadas quando membros desmobilizados desses grupos entram para jogar nas regras democráticas. Esse é outro aspecto que eu gostaria que vocês comentassem. Pensando também no grande cenário de polarização que há nesses países. E se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade para levantar a mão. Mas vamos inverter a ordem aqui. Vamos começar pelo embaixador para que faça os seus comentários. Ante todo,
Sí, mira, sobre a pergunta da relação. Sobre a pergunta da relação, as Farc controlavam, como disse o embaixador, o cultivo de folha de coca, mas os insumos, os laboratórios onde é feito o cloridato de cocaína, eles não controlavam isso nem o transporte. Mas, efetivamente, na região onde eu estava, há uma série de cultivos de coca que podem estar, são ocupados por outros atores. Atualmente, o governo colocou em andamento o Plano Nacional de Cultivos. Há priorizados 2 departamentos que são, ou estados que são quase fronteira com o Brasil, e eu acho que devemos esperar. Eu tenho muita esperança nesse acordo que trará resultados importantes, mas há um desafio de segurança. Isso pode ser ocupado por outros atores, e na Colômbia o Brasil é cada vez uma rota mais importante para a saída de drogas, mas eu acho que isso vai trazer bons resultados. Segundo, a questão do aparato de justiça, conforme o que disse o embaixador, e retomando o que eu já disse, se uma pessoa que esteve no conflito armado colabora, repara, não vai para a cadeia, se colabora parcialmente, se não colabora, vai para a cadeia. Mas se não faz, não vai para a cadeia, etc. A questão é a seguinte: a justiça colombiana, isso é chamado lá na Colômbia dessa forma, se chamam notícias judiciais, ou seja, informações sobre qualquer acontecimento. Tem 33 mil notícias policiais. O que vai acontecer em um mês ou 2 é que vão ser pegos esses 31 mil acontecimentos judiciais e vão ser passados para o sistema de justiça transicional. Isso vai causar um colapso no sistema. São 42 juízos, cada um deles, ou promotores, cada um deles vai ter 5, 10, 15 assistentes, e ele não vai conseguir fazer isso, e vai causar um colapso. O que vamos ver nesse tempo são acontecimentos simbólicos de grande tamanho causado pelo conflito colombiano, e vai ser muito importante, como se dizia na mesa, os aparatos de justiça ordinários que nós temos, a promotoria da nação, o corpo de investigação da polícia para contribuir. Há muitas informações de guerrilheiros, de militares, mas não há nenhuma informação de políticos e empresários. Isso é um problema. Então, a justiça praticamente parte de zero. É aí que nós vamos ter a maior demora. Por isso, eu acho que a justiça de transição cria 2 coisas: o Tribunal para a Paz e a Comissão da Verdade. O primeiro para crimes internacionais, e a Comissão da Verdade vai ser mais importante do que o próprio tribunal, porque vai dar a versão política dos fatos. A participação política das Farc, isso é uma questão muito importante. E o embaixador deu também o exemplo aqui. Em 1986, as Farc tentaram fazer o processo de paz, em 84, que talvez foi o que chegou mais longe, que foi feito num certo estado da Colômbia. E o governo disse às Farc: venha, participe na política, e se você vir que pode participar, nós fazemos o processo de paz. As Farc criaram um partido com outros movimentos sociais de esquerda que se chamou União Patriótica, UP. 4.300 membros desse partido mataram agentes estaduais e paramilitares. 14 congressistas caíram nesse genocídio. Por isso, a Farc, depois desse massacre, disseram: não vão voltar a fazer isso. O meu pai, na UP, ele foi da UP e teve 3 atentados. Isso é conhecido na Colômbia como o baile vermelho, ou a guerra suja, porque o Exército colocou esse nome, Operação Baile Vermelho.
vermelho, que era matar todos esses que estavam da esquerda. Então, o governo diz, vocês têm que repor tudo isso que vocês mataram. Nós tínhamos 14 congressistas, vereadores, deputados, prefeitos, e vocês mataram todos. Então, o processo de paz não devolveu nada disso, mas desenhou medidas positivas para participar na política. Então, disse as Farc, vocês vão ter 10 posições no Congresso da República em 2018, ou seja, um ano. Se na Câmara, 5 na Câmara Baixa de Representantes e 5 na Alta do Senado. E esses postos são mantidos por 2 períodos eleitorais, mas vocês têm a obrigação de participar na política, ou seja, no ano seguinte ou no próximo ano, as Farc vão participar na política. Vocês vão me perguntar, mas como assim? Justiça transicional e participação na política ao mesmo tempo? E se houver uma restrição efetiva à liberdade, como isso vai se encaixar? Está sendo feito um processo de simultaneidade. Há uma figura que o ex-promotor Moreno Campo colocou, que é mais ou menos vocês... Você, durante o dia, está no Congresso da República, à noite você sofre as penalidades e, durante o fim de semana, você vai às regiões para reparar. É apenas um modelo, mas isso se aplicaria a 10 ou 15 chefes guerrilheiros. Os outros que vão ao Tribunal de Paz vão sofrer as sanções, ou seja, essa simultaneidade das penalidades não fica clara. Só para hablar sobre el crimen organizado. El proceso que ya está en curso en Colombia y que es el Estado tratar de reocupar estas regiones que deixaram de ocupar durante muito tempo. Que também tem sido chamado por algumas pessoas de uma segurança transicional, porque isso também, como anteriormente os colegas estavam comentando, nessas regiões eram vigentes outras regras. Outros acordos foram feitos. Então, por exemplo, pensar num município que teve 10, 15 anos sob domínio de um grupo armado legal, aquele grupo armado fazia justiça, celebrava casamentos, fazia o registro civil. Então, existe uma série de acordos e de ajustes que foram feitos ao longo do tempo que agora tem que transicionar para a nova legalidade. Para aquela população, esse é um novo sistema legal, praticamente. Então, você tem que reconhecer os acordos que cabem, que são factíveis, existentes, e reinserir essas pessoas dentro da nova normatividade. Então, existe aí um processo de uma segurança transicional, de levar o Estado para esses locais, não começando do zero, porque, muito provavelmente, se você não reconhecer nada dos acordos que foram feitos nos últimos 10, 15 anos, aquela sociedade ali vai colapsar, ou você vai prender metade daquela sociedade. Não é essa a intenção. Então, essa é uma questão que está em curso, está em desenho, em desenvolvimento na Colômbia agora. A gente certamente vai sofrer impactos disso, dessa reacomodação do crime organizado no Brasil, e aí não há muitas outras saídas além de investir em cooperação, numa maior cooperação com esse processo de paz colombiano, entendendo que ele também nos afeta, investir em políticas de investigação e de desestruturação das cabeças das pessoas-chave dessas organizações. E pensar mais em médio prazo aí na nossa política prisional, que hoje prende muito varejista, muitas pessoas com pouquíssimo impacto para o crime organizado e fornece no sistema prisional a grande área como se fosse a estufa em que esse crime organizado cresce. Então, a gente fornece essas pessoas em situação extremamente vulnerável para que elas sejam cooptadas. Então, isso tem toda uma relação com o nosso sistema prisional, o nosso sistema judicial. É inegável a gente reconhecer que o nosso crime organizado tem tudo a ver com o nosso sistema de execução penal. Então, acho que esse também é um problema que tem sido pouco abordado aqui no Brasil. Em relação à pressão sobre o sistema de justiça, é também muito forte. Quando a gente pensa que, nesse caso, mais de 7 mil pessoas se desmobilizaram e elas todas teriam que ingressar no sistema de justiça, o grande risco é acontecer algo semelhante ao que aconteceu no processo com os paramilitares, em 2006. Naquele processo, não houve critérios claros de priorização, de quais processos seriam tramitados com prioridade. E o que aconteceu é que, naquela época, ainda foram 36 mil desmobilizados.
Você imagina a quantidade de processos que invadiu o sistema de justiça de uma só vez, um sistema que, como o brasileiro, também já tem dificuldades de morosidade, de falta de pessoal, e o grande resultado foram pouquíssimas sentenças. Então, menos de 1%, talvez, dessas pessoas tiveram algum tipo de sentença. Então, quando você não prioriza, e isso foi um debate bastante forte na época, porque você estava falando, então você está fazendo uma seletividade penal, então você está escolhendo quais crimes julgar. Não é isso, é que se você não selecionar, e aí a importância dos critérios serem claros, objetivos e públicos, se você não prioriza, é que você tem impunidade, porque você não vai conseguir processar 30 mil processos num sistema que já é sobrecarregado. Então, por isso a importância de haver uma seletividade com base nos casos mais graves e nos mais altos responsáveis, né? Então, entre um comandante de coluna das Farc e aquele guerrilheiro do dia a dia que só recebia ordens, a prioridade é do comandante. Então, as pessoas mais responsáveis e pelos crimes mais graves. Em relação à participação política, também acho que tem um pouco a acrescentar depois do que o Ariel falou. Talvez só lembrar que, no comparação com outros processos de negociação e de construção de paz, a não participação política efetiva, porque ela, de fato, já está no papel, mas ela tem que ser efetiva, foi um dos motores principais para a reativação de conflitos armados. Então, quando essa parte do acordo não foi cumprida, em vários países esse foi um fator de risco para a reativação do conflito. Então, de fato, isso é muito importante que seja implementado na prática na Colômbia. Bueno, les voy a pedir un aplauso para... Eu peço um grande aplauso para os nossos palestrantes e para o público também. Muito obrigada.